Pessoal, Jupyter Notebook vai ser a principal plataforma, interface que a gente vai utilizar para conversar com o Python. É um programinha que ele é bastante amigável, ele não é muito complicado da gente utilizar, bem mais descomplicado do que a gente escrever os nossos códigos diretamente no terminal. Para isso a gente, como sempre, a gente ativa aquele ambiente que a gente vai trabalhar, então no meu caso é um ambiente teste. Então, só escrevi conda activate test. Daí eu posso instalar o Jupyter Notebook. Eu faço isso de duas formas. Ou utilizo o conda ou o pip install. Então, pip install Jupyter. E aí ele vai fazer o download e vai fazer a instalação. Se você não recebeu nenhum aviso de erro, então está tudo certo. Agora você pode ativar o Jupyter Notebook só escrevendo Jupyter Notebook. Duas coisas acontecem aqui. Vai abrir agora essa janela que parece um Explorer, onde você tem acesso às pastas, a todas as pastas que você quiser, né? E aqui também você pode ajustar as configurações do seu notebook. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com a versão Dark, né? Com esse background escuro aqui, mas se você quiser o Light, é só clicar aqui. E uma outra coisa que acontece é que ali no terminal você tem o link direto, né, para abrir esse Explorer, esse ambiente ali do Jupyter Notebook. Então, se ele não abrir diretamente no seu browser, no meu caso é o Chrome, você pode utilizar esse link, copiar ele e aí você vai conseguir acesso ao ambiente do seu notebook. Legal. Agora eu vou na pasta onde estão os arquivos que eu quero trabalhar. Veja aqui que eu tenho vários notebooks, né? A extensão é essa, IPYNB. Daí se eu quiser trabalhar com um desses notebooks aqui em particular, eu só clico em cima. Eu posso também fazer o download de um outro notebook que outra pessoa gerou e colocar diretamente ali naquela pasta. Mas a gente vai criar um novo. Para criar um novo a gente vai em New e a gente clica em Notebook. Repare que aqui você tem outras funcionalidades, né? Você pode trabalhar com um terminal se você quiser, você pode fazer várias outras coisas. Nesse vídeo aqui a gente só vai mostrar o básico, só deixar você preparado para você conseguir reproduzir as nossas aulas. Mas se você quiser saber mais, dá uma procurada aí na internet. Vai também na documentação do Jupyter Notebook, dá para fazer muita coisa com ele. Bom, e essa é a carinha de um notebook, onde a gente trabalha com células, né? Então, para eu executar uma linha de código, por exemplo, print, tem duas formas. Ou eu clico play, e aí quando eu clico play, além de executar, ele gera uma outra célula abaixo, ou então eu uso um atalho, um shortcut. Tem dois atalhos, então se for Ctrl Enter, ele só executa, mas ele não cria uma outra célula. Se eu quiser executar e criar uma outra célula, é Shift Enter. E aí ele executou e criou uma outra célula. Se eu quiser deletar uma célula, tem duas formas. Na lixeirinha, ou então eu tenho um shortcut que é digitar duas vezes a letra D. Legal. Eu posso só criar uma célula abaixo ou então acima da célula que eu estou trabalhando no momento. Então, se eu usar B de below, só digito B, daí ele vai criar uma abaixo. Se eu digitar A, ele vai criar uma acima dessa célula. Uma outra coisa que acontece aqui é que ele numera as linhas que você vai executando, né? Então, se eu executar uma outra linha aqui, agora essa vai ser a linha número 4, né, que ela foi executada depois. Legal. Tem muitas vantagens de a gente trabalhar com o Jupyter Notebook. Realmente é mais amigável, né, que outras formas, na minha opinião. É bom para a gente conseguir compartilhar com outras pessoas, elas vão conseguir reproduzir de uma forma mais fácil a nossa análise.
E tem uma outra vantagem que é eu usar células dedicadas para texto. Né? Não estou falando de eu colocar um comentário. Né? Comentário é quando a gente usa um hashtag, deixa eu fazer aqui, hashtag, e aí eu escrevo um texto. Então, esse é um comentário. E aí essa linha que vem depois do hashtag, ela não vai ser executada. Ó, repare se eu tirar o hashtag, daí eu vou ter um erro. Legal, mas o que eu estou falando aqui é que além de código, eu posso ter o que a gente chama de Markdown, que é só texto. Então, eu escrevo esse é um teste, executo e aparece um texto ali. E eu posso formatar esse texto de várias formas, tem negrito, itálico, então eu não vou passar tudo isso para vocês aqui, né? O objetivo é que seja um tutorial bastante rápido, mas se você quiser dar uma olhada, então, por exemplo, dá para eu alterar o tamanho da fonte. Agora eu posso usar hashtag espaço. E aí eu alterei o tamanho da fonte. Se eu quiser uma fonte menor, são 2 hashtags. Mais hashtags ali, né, você vai diminuir ainda mais o tamanho dessa fonte. Então é bem bacana, né, que eu consigo produzir um documento que é interativo. Então eu vou conseguir ter células de texto, células com pedaços, né, no meu script ou linhas individuais de código, e também eu vou conseguir ver imagens, imagens de microscopia, no nosso caso, gráficos aqui diretamente no mesmo documento. Beleza? Então essa é a principal interface que a gente vai utilizar nos nossos tutoriais. É uma que eu particularmente gosto muito. Existem outras formas de você trabalhar com Python, né? E se você já começou a trabalhar com Python, já tem uma certa experiência usando um outro programa, fique à vontade. O importante é que a gente aprenda aqui, tá bom? Mas eu realmente gosto muito do Jupyter Notebook.